Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui está a Kate da Rússia. Hoje eu tô sem a minha esposa linda, maravilhosa Olguinha, que foi passar final de semana com a mãe dela. Eu fiquei em Moscou porque a nossa gatinha Graça está precisando de um tratamento médico. Eu não posso deixar ela por muito tempo, então fiquei em casa, decidi gravar um videozinho a sós, como nos velhos tempos. E hoje eu quero falar para vocês sobre a minha experiência nas Olimpíadas do Rio de 2016. Primeiro, eu queria também me apresentar para as pessoas que talvez por acaso possam acabar neste canal sem me conhecer. Meu nome é Kátia, eu sou russa, eu falo português por mais de 10 anos. Eu aprendi português na universidade, depois eu trabalhei muito com português brasileiro, eu traduzi para delegações, eu traduzi filmes, séries, muita coisa. Eu tenho esposa, Olguinha, que agora também está aprendendo português e a gente vai emigrar para o Brasil em janeiro. A gente já comprou passagem. Neste canal a gente fala sobre a nossa vida, sobre a preparação para a imigração, muitas coisas. E ontem eu estava assistindo a cerimônia de abertura das Olimpíadas em Paris e eu fiquei tão nostálgica que eu decidi falar um pouquinho sobre a minha experiência dos Jogos no Rio, que foi maravilhosa. Bom, como que eu acabei no Rio em 2016? Na verdade, a minha primeira experiência de trabalho num evento esportivo foi 2 anos antes, em 2014. E foi completamente por acaso. Eu já contei várias vezes em vários vídeos. Eu acabei trabalhando com a seleção brasileira de judô no Mundial de Judô de 2014 porque ele teve lugar em Chelyabinsk, que é a minha cidade natal. E foi uma experiência completamente maravilhosa. Eu fiquei muito empolgada com os brasileiros, com a seleção, com o próprio esporte. Eu não sabia nada de judô naquele momento, mas eu gostei tanto deste esporte que eu até comecei a praticar. Não foi muito longo, eu fiquei com faixa branca, mas por alguns meses eu treinei e foi bem legal. E naquela jornada eu conheci muitos atletas, eu conheci a maioria dos atletas tipo chave da seleção de judô, e só depois que eu descobri que eram realmente estrelas da seleção e bem conhecidas no Brasil. E também eu fiz várias coisas assim, tipo, sabe, eu fiz matrioshka com as caras dos atletas e dos técnicos, eu dei de presente para a seleção. Eu fiz mais que eu precisava fazer, sabe, porque foi uma das minhas primeiras experiências de ter contato com os brasileiros. Eu fiquei mas tão feliz, você nem imagina. E eles também ficaram muito felizes, porque normalmente você não tem tradutor que sabe o seu idioma em outro país. Por isso, quando eles chegaram, eles ficaram tipo, nossa, como que você fala português? A gente nunca teve essa cortesia, sempre tem assistentes que só falam inglês, e isso atrapalha bastante o processo também, né? Porque nem todo atleta brasileiro sabe falar inglês. Quer dizer, sabe, mas às vezes é bem pouco, e igual na Rússia. Então, foi um amor instantâneo que foi, sabe? Entre mim, entre a seleção técnica. Eu não tive tanto contato com os atletas, né? Porque eles estão muito concentrados, tinham rotina deles, mas eu acompanhava a seleção para todos os treinos, para todas as competições, e foram, eu acho que uma semana, mas foi uma semana tão intensa que parecia, tipo, um mês, sabe? E foi maravilhoso. Eu conheci a Rosicléia Campos, que era técnica da seleção feminina naquela época. Ela é uma mulherão, guerreira, completamente maravilhosa. Eu fiquei apaixonado por ela. E
em grande parte, graças a ela, a seleção feminina de judô, né, do Brasil começou a ganhar medalha, na verdade. Ela tem um histórico maravilhoso e eu respeito muito ela. Eu não sabia todo o histórico e depois, lendo tipo internet, revistas, eu fiquei sabendo, meu Deus, eu tive contato com pessoas muito maravilhosas, né? Eu sabia que eram maravilhosas, mas tipo, eu não sabia que tinha tanto histórico atrás de tudo isso. Eu nem sabia que o Brasil tinha judô tão forte. Eu presenciei a medalha de ouro da Mayra Aguiar. Foi um momento histórico, eu até fiquei... na televisão brasileira passaram algumas imagens comigo com bandeira do Brasil. Foi muito, muito surreal, assim. E, na verdade, eu acho que foi naquele momento que eu, primeiro, percebi que eu estou completamente apaixonada por brasileiros. Segundo, eu me apaixonei pelo judô. E terceiro, eu percebi que eu gosto muito de eventos esportivos em massa, sabe? Porque aquela vibração da torcida é alguma coisa inexplicável para mim. E também ninguém sabe torcer tão bem quanto o brasileiro. Ninguém. É tão contagiante, tipo, nossa senhora, eu sentia tanta emoção que eu pensava que eu ia simplesmente me arrebentar de emoção. Não sei se pode falar assim, mas foi mais ou menos isso. E naquele momento, eu lembro alguns momentos... Gente, agora já vamos falar sobre as Olimpíadas. Desculpa, eu gosto de fazer um preâmbula muito grande. Então, eu fiquei torcendo pelo Brasil, porque eu sentia uma conexão muito forte com toda a equipe, seleção técnica. Eu ficava assistindo todas as competições em cima com, tipo, sabe, aquele pessoal que acompanha a delegação e ajuda, estrategista, por exemplo, coordenador técnico, essas coisas. Então, eu lembro que o Leonardo, um dos técnicos, me falou: Kátia, você fez aquela bandeira pra gente? E eu fiz uma bandeira... eu pintei bandeira brasileira com minha mão e eu segurei ela no aeroporto quando chegou a delegação. E ele falou: Kátia, você fez aquela bandeira, por que você não traz? Se você trouxer, talvez a nossa seleção vai ganhar a medalha de ouro. Eu falei: tudo bom. Eu trouxe no dia seguinte. E no dia seguinte, Mayra Aguiar ganhou a medalha de ouro. Foi completamente maravilhoso. Ela ganhou da adversária estadunidense, que era muito forte, mas muito forte. Ela já tinha vencido Mayra várias vezes, então foi um estresse enorme. E eu torcia tanto, e quando ela venceu, eu quase chorei de emoção. Eu acho que eu até chorei. Eu me sentia parte da torcida brasileira, eu me sentia brasileira naquele momento, é inexplicável. Eu, de verdade, não conseguia explicar isso para outras pessoas, porque, por exemplo, tinha outras russas também assistentes, né? Tinha assistente para todas as delegações, eram todos russos, mas ninguém falava... Normalmente ninguém falava a língua da delegação, todos falavam inglês. Quer dizer, tinha algumas meninas que falavam francês, alemão, mas na nossa delegação tinha 3 assistentes, eu era a única que falava português. E claro que a delegação preferia se comunicar comigo, né? Porque era mais fácil. E aquelas 2 meninas faziam coisas... na verdade, não sei o que elas faziam. Elas ficaram chateadas, mas também, desculpa, meninas, né? Eu não posso fazer nada. Eu lembro uma vez, quando a gente estava, nós 3 assistentes, e tinha uma luta entre um atleta judoca russo e judoca brasileiro. E eu fiquei torcendo pelo brasileiro.
Eu não sei porquê, simplesmente porque foi isso que o meu coração mandava naquele momento. Eu não sei se era porque os russos já tinham medalha, e normalmente tem medalha no judô, e eu queria... E eu sabia que para o Brasil aquela vitória significava mais. Mas também é relativo, né? Eu acho que medalha é medalha. Não importa se é a primeira, a segunda, a terceira, enfim. Mas de verdade eu queria torcer pelo Brasil, porque o meu coração estava com o Brasil. E claro que as minhas compatriotas não me entenderam, porque é o meu país, né? Se supõe que eu preciso torcer pela Rússia, né? É alguma coisa lógica, mas naquele momento foi completamente irracional. E foi naquele momento que começou todo este amor meu pelos brasileiros, pelo esporte, pelos eventos esportivos, né? Em 2016, eu acabei trabalhando em mais um evento esportivo. Eu trabalhei com a seleção juvenil, seleção juvenil feminina de handball. Foi completamente aleatório, na verdade. Alguma amiga minha falou que vai ter um mundial na Rússia, em Moscou, e perguntou se eu queria trabalhar. Eu sabia nada de handball, da mesma forma que eu não sabia nada de judô na época, né, que eu trabalhei com judocas. Eu fiquei, beleza, vamos que vamos, porque eu achei maravilhoso, por que não? Vai ter brasileiro, né? Então, eu não me arrependi por nem um minuto por escolher aquele trabalho, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ganhar nada. Eu fiquei maravilhosamente feliz, porque também foi uma experiência muito legal. Eu adorei as meninas me adoraram. Foi maravilhoso, de verdade. Eu fiquei cheia de energia positiva e eu já nem lembro muito do resultado. Eu acho que as meninas se deram bem, mas não foi vitória. Eu acho que não acabaram no pódio, na verdade. Mas foi muito legal. E naquele mesmo ano, né, no próximo mês, tinha Olimpíadas no Rio. Eu queria muito ir para as Olimpíadas no Rio, mas eu tinha perdido aquele momento de se inscrever como voluntária, então eu nem contava com nada. Mas depois apareceu também, aleatoriamente, uma opção. Eu acho que eu achei na rede social, alguma coisa assim. Tipo, sabe, coisa completamente aleatória. Que uma empresa estava... procurando pelas pessoas para trabalhar na Casa Russa nas Olimpíadas do Rio, né? Talvez você saiba que durante as Olimpíadas todos os países, quer dizer, eu acho que não todos, mas a maioria dos países organiza suas casas para acolher os torcedores deste país e também os visitantes de outros países, inclusive do país hóspede, né? Então, eu não estava muito interessada em trabalhar na Casa Russa, mas também fiquei, foda-se, eu quero. E as condições não eram muito legais, porque eles não pagavam passagem, não pagavam... acomodação, eles só ofereciam trabalho, talvez o acesso para os jogos, quer dizer, para algumas competições, e o almoço durante o trabalho, só isso. Quer dizer, nada, né, nada proveitoso neste negócio. Mas eu queria tanto ir, sabe? Eu comecei a procurar, eu comecei a falar com os meus amigos que eu fiz durante o Mundial de Judô. Eu consegui achar uma família que não me conhecia, que nem era família das pessoas que eu conheci, que era tipo família, amiga da amiga
tipo, amigo do meu amigo. Quer dizer, tipo, sabe? Eu fiquei completamente chocada porque era família muito humilde, assim, que não conhecia quem que eu era e falou, tudo bem, a gente vai acolher, vem. Eu fiquei completamente feliz. Então, eu precisava comprar passagem, mas naquela época eu não trabalhava ainda, então os meus pais me pagaram a passagem. E pronto, eu fui. Mas antes de ir, teve aquele escândalo, como sempre tem, né, com atletas russos, e eliminaram muitos atletas. Quer dizer, alguns restaram, mas muita gente ficou excluída. E em algum momento, tipo, sabe, falta uma semana para ir e falam que a gente não sabe se vai abrir a casa russa, talvez não. E eu fiquei, meu Deus, mas mesmo se não, eu vou. E acabou que eles deixaram a casa russa, né? Porque de qualquer jeito tinha torcedor russo nas Olimpíadas do Rio e também alguns atletas. Eu fui. E o trabalho na casa russa foi completamente horrível. Tipo, eu não gostei nada porque... por vários motivos. Eu já contei em alguns vídeos que às vezes eu tinha que lidar com os funcionários de Estado russos que eram muito arrogantes e rudes. E não foi uma experiência legal. Segunda coisa, por algum motivo, os chefes, sei lá, não chefes, né, mas tipo, funcionários, eu não sei como chamar os postos deles, mas pessoas importantes naquela casa russa que me contrataram, até tinham uma entrevista, tipo, para você ir, não ser pago por seu trabalho, não ser pago pela passagem, acomodação, nada, você teve que passar por uma entrevista. Enfim, aquelas pessoas que me contrataram, durante a entrevista ficaram muito felizes que eu domino português, porque não tinha ninguém que dominasse. Só tinha um brasileiro e os russos ninguém falava. Falava tipo, algumas frases, mas eu já falava muito bem. E eu queria muito ter algum trabalho impactante, eu queria traduzir, sabe? Porque durante o Mundial de Judô eu traduzia muito. Às vezes a delegação me falava, Kátia, agora tem entrevista do David Moura, que é um judoca bem conhecido. Tem David Moura na televisão, ao vivo. Por favor, traduz, vai ter tipo 2 minutos de entrevista, traduz. E era muito estressante, mas aquela adrenalina foi maravilhosa, sabe? Porque é um sentimento que você não compara com nada. Então, eu traduzia eventos ao vivo, eu traduzia conferências de imprensa, eu traduzia entrevistas para revistas, jornal, essas coisas. Eu fiz um tour pela escola de judô para o jornalista brasileiro que ficou meu amigo, a gente eu traduzia tudo que o chefe da escola falava. Enfim, foi muita coisa muito interessante. Eu estava no epicentro de tudo e eu gostava muito, eu estava pronta para trabalhar pra caramba, porque eu estava muito animada. E eu esperava alguma coisa assim na Casa Russa no Rio, mas não deu, porque por algum motivo, logo que a gente chegou, aquelas pessoas parece que esqueceram que eu falo português. E toda vez eu falava que eu posso fazer aquilo ou isso, eu falo português, gente, eu falo português. E eles não... Eu não sei, eles me ignoravam por algum motivo e eu ficava muito chateada, muito triste, porque eu tinha uma impressão que não gostavam de mim e já não era a primeira vez na minha vida, né? Porque eu sou muito... eu me destaco às vezes de alguns grupos, né? Porque eu quero fazer muita coisa, eu às vezes eu posso voluntariar para fazer trabalho que ninguém quer fazer
E da mesma forma que naquele mundial, com aquelas 2 assistentes que não gostavam muito de mim porque eu sabia mais que elas, eu acho que a mesma coisa aconteceu aqui. E não queria me dar algum trabalho mais impactante, sabe? Então me colocavam para fazer alguma bosta, sabe? Algumas coisas bem assim, sei lá, como se diz, manuais. E também eu sei que esse meu discurso agora pode parecer arrogante e na verdade talvez seja até, mas eu achava tão estranho que às vezes me dispensavam só porque, não sei, não gostavam de mim, em algum momento em que precisavam de ajuda e precisavam de pessoa que falava português. Para que fazer isso? Eu não entendo, sabe? Eu estava disposta a fazer qualquer tipo de trabalho, inclusive manual também, porque, por exemplo, no Mundial de Judô, eu fazia algumas coisas, eu carregava algumas coisas para os treinamentos, eu ligava para o táxi todo dia às 5 da manhã porque os meus, a delegação, né, não podia ligar e no táxi não falavam inglês. Eu fazia todas essas coisas, sabe? Eu não só queria traduzir entrevistas ao vivo e tudo isso, mas o legal era que tinha combinação dessas coisas. Eu fazia coisas mais simples, eu também ajudava nas coisas mais, como se diz, tipo, responsáveis, sabe? Enfim. Mas aqui eu só fazia alguma coisa que não envolvia o meu domínio do idioma, entendeu? Mas depois, em algum momento, me colocaram na entrada e foi, na verdade, bem legal, porque eu consegui falar com muitas pessoas. Foi legal porque, imagina, a casa se abria para os brasileiros, eu acho que 2 vezes por semana, ou eu não lembro já. Então, quando ela abria, tinha muito brasileiro que queria conhecer. Então, eu precisava verificar alguns documentos, alguma coisa na entrada, cada pessoa. Eu sempre tinha algum chat com alguém, sabe? E foram dezenas, até eu acho centenas de pessoas. E tinha tanta energia positiva, tipo, muita mesmo, porque todo mundo me perguntava: nossa, como assim? Você é russa, você fala português, que legal. E eu fiquei mais animadinha quando me colocaram naquele lugar, mas mesmo assim eu queria fazer. Tipo, no 3º dia eu já fiquei, ai meu Deus, eu quero fazer mais alguma coisa. Mas enfim, eu acho que na verdade não era nem questão do trabalho que eu fazia. Porque eu já trabalhei também na favela, né, em Minas, por exemplo, e eu também fazia coisas bem rotineiras com as minhas mãos, sabe? Mas a própria vibe, a própria atitude das pessoas no Brasil era diferente. E aqui todo mundo era muito, sabe, muito russo mesmo, muito pouco emocional, às vezes arrogante, às vezes passivo-agressivo. Então eu não me sentia muito feliz naquele lugar. Mas a coisa legal é que eles realmente nos davam ingressos para as competições. Não muito, tipo, não naqueles lugares muito chique, claro, alguns lugares bem distantes às vezes, quer dizer, não às vezes, na maioria das vezes. E não nas competições top dos top, mas era possível conseguir alguns ingressos. E era tudo que eu queria. Quando eu comecei a ganhar ingresso, eu fiquei, nossa, foda-se que esse trabalho não é legal. Se me dá a possibilidade de ver as Olimpíadas, eu tô bem. E eu comecei a ver os jogos, né? A primeira competição que eu vi foi esgrima. Eu sabia nada de esgrima, tipo nada mesmo, nem as regras, nem nada. Eu acho que nunca tinha assistido.
Mas eu fiquei tão... Eu já percebi para aquele momento, eu já percebi que eu posso ficar entusiasmada, animada com qualquer tipo de esporte. Se eu acabar no estádio, eu vou ficar feliz. Eu já vou torcer, já vou ficar, sabe, com fogo no cu. Enfim, eu gostei muito, aquela energia do estádio olímpico foi uma coisa, eu lembro, eu olhar para tudo isso e pensar, meu Deus do céu, será que é verdade que isso está acontecendo? E depois eu também consegui ir para vôlei de praia, para natação e 2 dias de judô. 2 dias de judô, nossa senhora, o quanto que eu fiquei feliz. Eu queria muito ir no judô. No primeiro dia eu já não lembro muita coisa, que eu lembro que os atletas brasileiros não ganharam nada, eu fiquei triste. Mas no segundo dia tinha Rafaela Silva, que eu conhecia porque ela também tinha competido naquele Mundial em Chelyabinsk, né? E naquele Mundial ela não começou bem, ela tirou as chaves, né, no sorteio, ela tirou os atletas muito fortes. Eu acho que foi derrotada bem nas primeiras lutas. E também a Rafaela Silva, ela tem histórico muito doloroso em algum sentido da participação nas Olimpíadas. Quando ela foi participar das Olimpíadas de Londres em 2012, ela foi desqualificada por causa de um golpe que ela fez. E este golpe tinha sido proibido um pouco antes das Olimpíadas. Quer dizer, foi uma eliminação muito dolorosa, né? Porque não foi pela alguma coisa forte mesmo, algum desrespeito, mas foi por uma quebra de regra que recém-nasceu, entendeu? Então ela ficou absolutamente destruída com isso. Eu lembro aquelas imagens daquelas Olimpíadas nas quais a Rosicléia Campos, da qual eu falei um pouco antes, abraçava ela chorando igual a um bebê, e o meu coração partia no momento que eu via aquelas imagens. Então o meu sonho era eu chegar nas Olimpíadas do Rio, ir para as competições de judô e ver a Rafaela Silva ganhar a medalha de ouro. E imagina só, ela ganhou. Nossa, ela ganhou. Eu estou agora... eu acho que eu vou chorar. Porque foi um momento... Graça, por favor. Eu fiquei tão feliz, gente. Vocês nem imaginam. Eu fiquei na plateia. Eu estava tão emocionada que eu achava que eu não ia aguentar a força das minhas emoções, porque eu estava tão feliz por essa menina que depois daquela desqualificação em Londres, ela sofreu tanto ataque racista, porque tinha muita gente xingando ela, falando coisa horrível sobre ela. Essa menina que saiu da favela, que lutou tanto para chegar no pódio, ela mereceu tudo isso. Ela ganhou na sua terra, né, nas Olimpíadas do Rio. Meu Deus do céu, tipo, foi um momento, não podia ser melhor, foi um momento maravilhoso. Eu estava muito perto, eu conseguia ver ela quando ela saía do tatame, eu via ela, eu queria dizer, tipo, Rafa, eu te conheço, você me lembra. Não, eu não queria falar isso. Queria um pouquinho, né, mas eu estava muito feliz. Outra história é que no dia da cerimônia de encerramento, eu estava trabalhando. Eu estava o dia todo triste, porque eu não tinha ingresso, e claro que não tinha ingresso na casa, porque é um evento muito grande, né? E ingressos estavam todos
eu acho que o estádio estava lotado, né? Foi no Maracanã. E eu estava muito triste, porque eu queria muito estar lá. Eu fiquei tão contagiada com aquela energia toda, com aquela, sei lá, atmosfera das Olimpíadas, sabe? Com as pessoas na rua, celebrando, com todo mundo celebrando junto, com todas as nações se unindo. Eu fico muito emocionada com eventos deste tipo, sabe? A mesma coisa eu vivi quando tinha Mundial de Futebol na Rússia, né? E eu trabalhei como jornalista naquela época e eu visitei várias cidades. Eu até vi jogo do Brasil e Bélgica que o Brasil perdeu, infelizmente. 7-1 é o caralho, tenta de novo no Catar. Vai ser na raça, no coração. Vai meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil. Vai ser na raça, no coração. Meu Brasil vai ser. Muito bem. Mas eu fico muito emocionada com este momento quando pessoas de países, nações diferentes se unem e quando tem paz entre elas, sabe? Então foi completamente inesquecível, assim, toda essa jornada. O Rio, eu gosto muito do Rio e ele estava tão vibrante, tão diverso. Ele sempre mas naquela época das Olimpíadas foi algo completamente surreal. Eu até visitei a Casa do Brasil em algum evento, tinha atleta e tudo, foi um evento de luxo e eu consegui entrar por causa dos meus amigos judocas. Enfim, isso tudo só para falar que eu queria muito ir na cerimônia de encerramento, mas era muito, o momento já foi perdido. E de tarde eu conheci algum brasileiro que era algum amigo de outro brasileiro que trabalhava na casa. Ele falou tipo, eu tenho o ingresso. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me vende o seu ingresso. E o ingresso, eu nem lembro o valor, mas eu acho que não era muita coisa. Quer dizer, era caro, mas não era absurdamente caro, porque aquele moço, ele tinha comprado o ingresso com muita antecedência. E eu acho que ele comprou vários para qualquer coisa. Enfim, essa qualquer coisa aconteceu. Eu comprei a passagem dele, o ingresso dele. E o que aconteceu depois? Eu, inteligente como eu sou, eu decidi ir para Maracanã, de Copacabana, onde estava situada a Casa da Rússia, de táxi. De táxi, gente. Nossa Senhora, como que eu era burra? Como que você inventa uma coisa dessas? Imagina o caos que está na estrada, na cidade, sede das Olimpíadas do verão, na véspera da cerimônia de encerramento. Mas por algum motivo eu pensei, vai ser melhor. Eu já nem lembro quanto que custou, eu acho que custou uma fortuna, mas naquele momento eu nem registrei porque eu estava estressada, porque claro que a gente ficou num engarrafamento horrível, mas na verdade não era este o maior problema. Eu estava muito apertada, eu queria fazer xixi, mas nossa gente, eu acho que todo mundo tem aquela história quando estava mais perto do fracasso. Meu momento destes foi naquele momento.
eu estava tão apertada que eu, tipo, em desespero. Imagina você, uma pessoa adulta que está apertada, um momento que você já começa a pensar, nossa, mas se eu fizer xixi aqui no táxi, eu acho que já não vai ser a primeira vez. Eu acho que até isso a gente pode aguentar, eu vou pagar para o motorista, não sei, qualquer coisa. Enfim, mas eu consegui segurar até a chegada em Maracanã. Eu cheguei, eu vi que todo o bairro estava sem luz, porque teve sei lá, eu não sei como se chama, mas enfim, estava sem luz porque alguma rede de eletricidade não aguentou, sei lá. Só tinha luz no estádio, entendeu? E eu fiquei toda desesperada, perguntando para o pessoal na entrada onde que tem banheiro. E eles falaram, não tem banheiro, só tem banheiro dentro. E para entrar, você precisava passar outros, 20 minutos de verificação de tudo. Eu não tinha esses 20 minutos, eu não tinha nada. Eu estava prestes a sentar na estrada e fazer xixi, entendeu? Então, mas eu não queria também fazer isso porque eu poderia ir presa. Então, eu atravessei a rua e eu decidi ir para qualquer café, qualquer lugar. E não tinha nada, só tinha um vovozinho que estava fora de um lugar, eu acho que lanchonete ou alguma coisa assim. Ele estava assistindo, quer dizer, só contemplando a vista. Eu falei, senhor, eu preciso muito de ir no banheiro. Ele falou, não, a gente tá fechado, né, porque não tem luz. Eu falei, pelo amor de Deus, senhor, eu preciso mesmo, você nem imagina, eu estou, tá tudo muito ruim. E eu acho que ele percebeu pela minha cara, né, que realmente estava tudo muito ruim. E ele me deixou entrar. E eu finalmente me aliviei. Nossa, foi o momento mais feliz da minha vida. Mas quando eu voltei para verificar o meu ingresso, me falaram, o seu ingresso não existe. Não, já tinha sido usado. Eu fiquei, meu Deus do céu, me sacanearam, sabia que tinha essa probabilidade, mas enfim. Eu comecei a escrever para aquele cara e eu não tinha internet, eu não tinha chip brasileiro, eu só tinha chip russo, que era muito caro entrar na internet, mas eu estava desesperada. Eu escrevia e passados uns 10 minutos acabou que ele me deu o ingresso, alguma coisa foi, enfim, ele confundiu alguma coisa, ele me enviou outro ingresso, eu mostrei ele e me deixaram entrar. Graças a Deus. Então, depois de todo esse estresse, eu acho que primeira meia hora eu não conseguia entender nada, porque eu estava muito, muito impactada com tudo que tinha acontecido. Mas a cerimônia foi muito linda e aquela energia do estádio, tinha muito brasileiro feliz, orgulhoso do seu país. Eu estava orgulhosa do Brasil também, porque eu me sentia parte de tudo isso. E eu estava triste que as Olimpíadas estavam acabando naquele momento, né? Mas eu também estava feliz que eu tinha vivido alguma coisa tão histórica, entendeu? E tinha vários artistas legais apresentando, Marisa Monte, eu acho que Lenine também, eu não sei como vocês chamam ele, Lenine, eu acho. Enfim, foi muito legal e claro que tudo acabou com aquela música que eu sempre canto nos nossos vídeos com Olguinha, que é Cidade Maravilhosa. Então, é isso, gente. Eu conheci tantas pessoas maravilhosas naquela minha jornada e, mais de tudo, a família que me acolheu como se eu fosse parte da família deles, realmente. Tinha uma casa bem humilde, bem pequena, mas tiveram lugar para mim. Quer dizer, acharam um lugar para mim e eu vou ficar eternamente grata para eles. E
ontem, quando eu estava assistindo a cerimônia em Paris, eu fiquei tão orgulhosa que, primeiro, o Brasil também já sediou um evento de escala tão grande e fez isso maravilhosamente bem, eu acho, porque eu acho que as Olimpíadas no Rio foram muito bem organizadas para mim, como torcedora e voluntária. E segunda coisa, eu fiquei muito orgulhosa de mim também, que eu presenciei um evento histórico. Eu espero muito que em algum momento da minha vida eu ainda possa fazer isso mais uma vez. E, enfim, eu acho que foi tudo que eu queria falar para vocês. Por favor, me contam nos comentários se vocês assistem as Olimpíadas em Paris e sobre se vocês foram para algum jogo durante as Olimpíadas no Rio, que tipos de esporte vocês gostam. Enfim, eu quero saber tudo. Eu espero que vocês não tenham ficado muito chateados, meu Deus do céu, chateados que não tem o Guinha hoje. E o que eu queria dizer? Por favor, botam um like e se inscrevam, porque a gente ainda vai fazer muito conteúdo para vocês. E vamos mostrar todo o nosso processo de imigração. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar em Guarulhos, vamos gravar um videozinho de 1 minuto falando: a gente chegou! Gente, um beijo para vocês, um abraço apertadíssimo. Amo vocês e até a próxima.